dia a todos e a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui abrindo a Flipossos. É um momento muito diferente, né? Eu tinha o costume, desde as primeiras Flipossos, de estar junto com essa população tão hospitaleira da cidade de Poços. Bom dia a todos e a todas. História, pelo menos na minha vida, né? Já fui pequenininho por aí, voltei com a Sociedade de Química e voltei com os eventos literários. Hoje, infelizmente, estamos aqui pelo modo virtual, mas com certeza será um evento muito forte, como a Gisele falou. Gisele, um beijão virtual, né? Parabéns para você, pela equipe, e nós esperamos que realmente, como você falou, a Flipossos possa mais uma vez divulgar o livro, a leitura, os nossos escritores, e vamos, já estamos um pouquinho atrasados, iniciar essa primeira mesa maravilhosa, uma colaboração da Flipossos com a Flipuc, a festa literária da PUC de São Paulo, que está transportando uma mesa que foi um grande sucesso lá em São Paulo, aqui para Flipossos, tá? Aqui para Poços de Caldas virtual. Então, a mesa nossa, com o título dado ano passado, é Ficção Científica em Tempos de Ficção Realizada, Caminhos e Perspectivas. Então, a gente nunca imaginava, lá no ano passado, que a ideia de a gente estar vivendo uma ficção se tornaria tamanha realidade, como está sendo esse enfrentamento terrível, né, principalmente no Brasil, onde a gente não tem uma certa direção aí na área da saúde, e com muitos, mais de 160 mortos, que a gente lastima e se solidariza com as famílias. Então, vamos para a nossa mesa. É uma mesa bastante instigante, né? Eu vou apresentar os nossos convidados, já abrindo, né, Ladies First, com a Lídia Zuin, jornalista e futuróloga, mestre em semiótica e doutoranda em artes visuais pela Unicamp, head do Núcleo de Inovação e Futurismo da UP-Lab, pesquisadora, editora de blog, curadora de notícias de newsletters, e vai embora, né, Lígia? A Lígia é novinha, mas tem já um currículo, tem 2 TED Talks, para quem quiser conferir, né? Então, Lígia, eu combinei com vocês, cada um tem 10 minutos para discutir essa questão, né, da ficção científica nos dias de hoje, os caminhos e perspectivas. Por favor, a bola é sua. Legal, obrigada, Goldfarb. É muito legal de estar conversando aqui com vocês também sobre isso. Essa foi uma mesa que a gente teve lá na PUC no ano passado, né? E como o Goldfarb disse, a gente não imaginava que ia chegar nesse ponto, né? E o fato de falar que a gente não imaginava é especialmente importante quando a gente fala sobre ficção científica e o momento que a gente está vivendo, né? Eu trabalho numa área de estudo que chama futurologia, né? Não é astrologia, a gente não prevê o futuro. Na verdade, esse termo traz, né, no próprio léxico, logia, que é estudo do futuro. Mas como está uma coisa que não aconteceu ainda? A gente, na verdade, estuda tendências e alguns resquícios, alguns elementos que estão acontecendo no momento, por exemplo, tendências de comportamento consumidor, tecnologias que estão sendo pesquisadas, né, tecnologias emergentes, e assim consegue meio que não prever, mas sim montar uma estratégia do qual futuro a gente gostaria de viver. Então, há muito tempo já eu tenho trabalhado com isso, pelo menos uns 5 anos, profissionalmente, mas como pesquisadora acadêmica, eu estudo ficção científica desde 2009, que foi quando, inclusive, eu conheci o Fábio, né, que está aqui na mesa com a gente. E lá, naquele momento, eu comecei a fazer uma pesquisa que comparava uma obra de ficção científica, a animação japonesa chamada Serial Experiment Lane, com tecnologias reais. E aí, naquele momento, em 2009, ninguém falava muito, né, sobre futurologia tal aqui no Brasil. A gente chegou até a fazer um evento na Casper Libero, que foi onde eu me formei, né, na graduação, chamando cientistas, inclusive o Fábio também estava lá, cientistas, engenheiros e também escritores de ficção científica, pesquisadores da área, para falar dessa relação entre ficção científica e inovação tecnológica. Bom, naquele momento, então, como eu falei, não se falava muito sobre isso. Mas depois de 2015, mais ou menos, quando a Oculus, né, foi comprada pelo Facebook, realidade virtual começou a deixar de ser só uma coisa de ficção científica, mas um produto mesmo comercializado e cobiçado por essas grandes empresas de tecnologia,
eu percebi que aqui no Brasil também começou a crescer muito essa área de estudos do futuro, né? Que vocês podem escutar como futurismo também, ou futurologia. Eu prefiro futurologia porque, como estudante de artes, a gente faz essa distinção entre o futurismo italiano do começo do século passado e o futurismo, né, futurologia agora. Enfim. E aí, basicamente, o que eu tenho feito na minha carreira profissional é justamente trazer essa minha experiência como pesquisadora e escritora de ficção científica para pensar possíveis cenários, desejáveis cenários, a partir de várias ferramentas, né? Uma delas é a metodologia do design fiction, que foi criada, inclusive, por um autor de ficção científica, o Bruce Sterling. E, basicamente, o que a gente faz é tentar visitar obras de ficção científica para ver o que a gente consegue tirar de insight, né, de inspiração, para a gente pensar o que seria desejável, o que a gente deveria evitar para esse cenário futuro, né? E aí, nesse sentido que eu falei de que a gente não conseguia prever, é que duvide de qualquer pessoa que fale que consegue prever o futuro, né? Isso daí, já desde os anos 70, quando o Alvin Toffler lançou o livro Future Shock, falava que era para duvidar de quem falasse que podia prever o futuro. O que não significa que algumas pessoas têm uma linha, né, de trabalho dando datas, como é o caso do Ray Kurzweil, né? E ele gosta muito de dar datas, por exemplo, ele fala que 2045 vai ser o ano da singularidade, que é o momento em que a inteligência artificial vai ter uma capacidade de processamento superior ao cérebro humano, né? Mas é controverso isso. Dizem que ele acertou 90% e tem gente que fala que não foi tudo isso. Então, a gente prefere, na verdade, falar que a ficção científica ela não tem o propósito de prever o futuro. Na verdade, ela é um movimento artístico que começou a ser explorado também nos estudos do futuro para ser uma ferramenta de especulação e de imaginação sobre o futuro, né? E então, mais recentemente também eu publiquei um artigo na Inc. Magazine, que é um site americano, falando justamente como várias empresas, governos estão usando, né, a ficção científica e contratando escritores de ficção científica para pensar cenários futuros, porque hoje em dia, né, se fala muito sobre como o nosso mundo é o mundo VUCA, né? Eu adoro essas palavras de Zé Palestrinha, mas assim, a ideia é meio que trazendo um pouco da complexidade do pós-modernismo, do modernidade líquida, né, que o Bauman já falava, ou mesmo do capitalismo, do realismo capitalista do Fischer, né? E basicamente a gente vive num contexto de volatilidade, incertezas, complexidade e ambiguidade. Nesse sentido, viver num momento assim, volátil, incerto, complexo e ambíguo, não faz mais sentido para as empresas e governos pensarem do ponto de vista mais matemático, mais projeções mais matemáticas, e sim pensar realmente em cenários que parecem até absurdos, como seria o caso de uma pandemia em pleno século XXI, em 2020, com toda a inovação tecnológica que a gente tem, era para a gente estar vendo carros voadores, né, como as pessoas brincam, e não, na verdade, morrendo por conta de uma pandemia. E, na verdade, se a gente consegue fazer esse tipo de vislumbração, de especulação, a gente consegue meio que pensar estratégias em como vivenciar esses possíveis cenários, né? Então, uma delas poderia ter sido, por exemplo, a pandemia, né? E aí, nesse sentido, eu ajudo muito as empresas e as pessoas também a construírem essas histórias de ficção científica para pensar, mas mês que vem a gente vai participar, eu e o Nelson, né, que aqui está como Luiz Braz, de um workshop que a Unesco está fazendo. Na verdade, é um evento grande que vai ser, acho que do dia 10 ao 12, 9 a 12 de dezembro, e uma das mesas vai ser o nosso workshop justamente para ajudar as pessoas a ferramentar, a escrever ficção científica com o propósito de se pensar o futuro a partir de um mapeamento de tecnologias emergentes feito já pela Envisioning, que é uma das empresas com qual eu colaboro, né? Então, essa é a nossa ideia, né, para esse workshop, e é desse ponto de vista que eu tenho trabalhado muito, não tanto mais como escritora de ficção científica, mas como pesquisadora e futuróloga que traz a ficção científica como uma forma da gente pensar presente, futuro e assim por diante, até porque ficção científica não fala só sobre o futuro, né? Mas é meio que isso, usar a arte como uma forma de pensamento crítico e especulativo para se falar sobre o futuro e visualizar cenários mesmo. Então, acho que é basicamente isso, não sei se usei os 10 minutos, mas deixo aí para a gente conversar mais tempo também. Maravilha, Lídia. É muito bacana a tua apresentação, porque você tem uma interface não só com a literatura, mas com o mundo das empresas, o mundo do planejamento, né? E vamos para o nosso segundo debatedor aqui da mesa, apresentador, meu colega da PUC, Fábio Fernandes. Ele nasceu no Rio, mas vive em São Paulo há muito tempo. É professor da PUC, meu colega lá do jornalismo, traduziu dezenas de livros, eu cito aqui A Laranja Mecânica,
que é um livrão, além de um filmão, super recomendado para quem gosta de ficção científica. Outro clássico, Neuromancer, e também A Era das Máquinas Espirituais. Ele tem vários livros de autoria dele mesmo, e eu queria chamar a atenção, né? A Flipócio está trazendo aqui um finalista do Prêmio Jabuti 2020, tá certo, Fábio? Tá correto? Isso, exatamente. Tá correto. É o Back in the USSR, da editora Patuá. Olha aí, gente, para vocês começarem a ler algo atual e finalista do Jabuti. Tá? Então, vamos passar para o Fábio, também 10 minutos, para depois a gente debater. Bem-vindo, Fábio. Legal, Goldfarb, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Obrigado à organização da Flipócios pelo convite. E, de fato, foi uma mesa muito gostosa e muito instigante de fazer ano passado, com a Lídia e com o Nelson, que são duas pessoas com quem eu tenho esse diálogo há muito tempo. A ficção científica, como já disse a Lídia, ela não prevê nada. Eu já falei muito isso, minhas oficinas, meus trabalhos com alunos, grupos de pesquisa, e eu atuo nessas duas áreas, né, como pesquisador e como escritor. Então é o que a Lídia fala, a gente escreve a ficção científica muitas vezes pensando em cenários futuros, ou cenários alternativos, como a gente chama, que é o que na história chamam de história contrafactual, né? O que aconteceria se determinada coisa não tivesse acontecido. O exemplo, por exemplo, que O Homem do Castelo Alto, né, o livro do Philip K. Dick, que virou série pela Amazon Prime, e que tem aquele cenário clássico, né, da história, que é o que aconteceria se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. Então isso também é ficção científica, para vocês verem. A verdade, a ficção científica é um grande guarda-chuva, um grande umbrella, embaixo do qual cabem muitos subgêneros. Você tem aí um gênero muito instigante, é o solarpunk, que surgiu nos últimos 4, 5 anos e que tem justamente procurado se destacar um pouco da ficção científica tradicional, vamos dizer assim, por conta de realmente pensar desafios futuros nesses cenários. Eu e a Lídia nos conhecemos falando inclusive de cyberpunk, que é o primeiro subgênero com o sufixo punk, que na verdade surge de um descontentamento do Bruce Sterling, como ela cita aí, o William Gibson e um grupo pequeno de escritores americanos, mas que batiam de frente com a ficção, vamos dizer, antisséptica que se fazia até os anos 70 para 80. Então eles, na virada dessa década, eles propõem uma ficção científica mais suja, vamos dizer assim, porque mais realista, ou a tentativa de se fazer algo mais realista. E nessas ficções, a gente consegue pensar discussões com relação ao que agora está sendo chamado de antropoceno. O cyberpunk já levanta um pouco isso sem entrar no mérito de propor soluções. O cyberpunk é uma literatura que é punk, porque tem, inclusive, carrega dentro de si aquele ditado do punk britânico dos anos 70, que é no future, né? Viver numa situação, num contexto de pobreza, num contexto de dificuldade financeira, num contexto em que, veja, era a Margaret Thatcher entrando no poder na Inglaterra e dizendo não existe sociedade, as pessoas têm que se submeter e têm que pagar os seus impostos e viver cala a boca. Era um momento de endurecimento da máquina administrativa e política lá, mas de resto no mundo quase todo também. E depois disso, depois do cyberpunk, por incrível que pareça, eu não sei se as coisas estão relacionadas, a gente nunca tem certeza exata, né? Mas eu acho que apontar esses caminhos, mostrar a coisa em si, de dizer, olha, estamos vivendo num momento difícil para a gente, eu acho que leva as pessoas a pensarem soluções. Do cyberpunk começou a haver uma série, uma febre de subgêneros com sufixo punk, mas que tinha, na verdade, muito pouco de punk, né? O punk aí não é só a revolta contra o sistema e o cara de cabelo moicano, como o cyberpunk depois começou a fazer, meio que se auto-satirizando. É o punk do it yourself, né? Do fanzineiro, daquele cara que não sabe tocar muito música, mas ele pega a guitarra, toca 3 acordes e tá bom, porque ele quer passar a mensagem dele. E assim vai. Do cyberpunk, a gente
parte para um outro subgênero chamado steampunk, que ele não se coloca como distópico, pelo contrário, ele já começa a fazer uma transição para o utópico, mas de uma maneira diferente, né? Não chega não exatamente questiona o sistema, não, mas propõe já um sistema alternativo. Tanto que é muito engraçado, né? Eu já tive em dois congressos, duas convenções do Conselho Steampunk Brasileiro, que é uma comunidade muito grande e muito acolhedora, e de pessoas que escolhem se vestir de maneira diferente, escolhem, às vezes, até fazer as próprias roupas, que já começa a ter uma coisa sustentável aí, olhem que interessante. Então a ficção científica chega no momento em que ela começa a se inserir no campo do real, justamente interferindo e dizendo, olha, podemos a partir daqui criar uma coisa nova. E o steampunk começa propondo isso, propondo uma criação de comunidades, de coletivos que começam a buscar uma solução sustentável. Mas não é exatamente o foco desse grupo. O foco desse grupo é justamente buscar um estilo de vida um pouco diferente, né? Talvez até mais leve, menos pesado, né? O cyberpunk já foi considerado por vários estudiosos, entre os quais o Fredric Jameson, como a literatura, vamos dizer, que melhor representa o capitalismo tardio, porque promove essa discussão do abismo entre os mais ricos e os mais pobres. E agora o solarpunk, né, que é um tipo de literatura que está me interessando muito. Eu traduzi uma antologia brasileira para os Estados Unidos há 2 anos atrás, e eu, junto com meu colega editor italiano, Francesco Verso, fizemos uma coletânea também de contos solarpunk em italiano. Essa coletânea vai ser traduzida para o Brasil, para o português, ano que vem. E já estamos fazendo o volume 2, porque está fazendo muito sucesso. O Francesco Verso, inclusive, está indo a palestras em várias partes, quer dizer, estava indo, né, antes da pandemia, e agora está fazendo isso virtualmente. E um dos países mais interessados nessa questão, por incrível que pareça, é a China, que está querendo também começar a trabalhar seus recursos renováveis e começa a dar ouvidos ao que a ficção científica propõe. E isso é um interessante. É o que, como a Lídia Zuin falou, os futurólogos ou futuristas fazem um trabalho muito interessante de análise do que a ficção científica propõe há mais de um século. Nós temos vários tipos de ficção científica, como eu falei agora há pouco, não vou me estender muito mais, mas para dizer que a ficção científica não prevê o futuro. Mas desde o cyberpunk, eu tenho percebido uma coisa, inclusive a minha pesquisa de mestrado foi sobre isso, como de alguma maneira a ficção científica está tentando ajudar a construir um futuro. Seja através de uma literatura distópica, a nos mostrar, né, que nós temos que tomar cuidado, entre outras coisas, com quem a gente escolhe para ser presidente, por exemplo. Estou falando dos Estados Unidos, né? Aí as pessoas podem extrapolar para onde elas quiserem. Como também as utopias, como o Solarpunk, que nesse momento está começando a propor saídas sustentáveis, alternativas sustentáveis, como, por exemplo, os livros do Kim Stanley Robinson, que é um autor americano incrível, que só tem um livro publicado no Brasil, infelizmente, que é o Nova York 2140, eu recomendo muito essa leitura, e acabou de lançar um livro chamado The Ministry for the Future, seria o Ministério do Futuro, com pesquisadores e principalmente pessoas da área de economia e política que querem tentar convencer o capitalismo de que dá lucro salvar a humanidade, salvar o planeta. E acho que é uma saída muito inteligente, inclusive para a ficção científica. Eu não duvido que nos próximos anos alguns desses órgãos, algumas ONGs, mas comecem a seguir um pouco os passos desse blueprint que o Kim Stanley Robinson está dando para a gente. E que eu também, na minha ficção, tenho tentado seguir, e outros colegas também. Né? Eu acho que a ficção científica aí, ela acaba propondo, sim, coisas. Ela não pode ser preditiva, ela não pode prever nada, mas ela pode ajudar a construir o futuro. Acho que, por enquanto, a minha fala é essa. Fábio, antes de você sair, a Camila Nonato, ela perguntou onde que ela pode comprar essa versão italiana que você mencionou. Olha, essa versão italiana, Camila, por enquanto, ela tá só na Amazon Kindle mesmo, tá só em e-book. Você pode entrar e buscar fazer uma busca sobre Solarpunk, meu nome, Fábio Fernandes, então, e também do Francesco Verso, se quiser também. Aí você vai encontrar um livrinho lá, Solarpunk, Come ho imparato ad amare il futuro. Não precisa fazer a busca pelo título todo, mas você vai encontrar lá. Obrigado, Fábio. Assim que a gente vai orientando. Eu queria também comentar que a Beatriz
e o Rodrigo Galhardi gostaram muito e nunca tinham pensado na forma como a Lídia abordou a ficção científica. Então, daqui a pouco a gente vai conversar. E vamos para o nosso terceiro e último debatedor, querido Nelson de Oliveira, Luiz Braz, ficcionista, ensaísta e coordenador de oficinas de criação literária. Ele gostaria de estar aqui em Poços, né, Luiz, para poder... Muitíssimo. Está oferecendo uma oficina e depois passeando naqueles lugares tão maravilhosos de Poços, mas é a nossa vida. 2 vezes vencedor do Prêmio Casa das Américas, super prêmio importante. Dos livros que publicou, destaco os romances Gigante pela Própria Natureza, Subsolo Infinito e Poeira, Demônios e Maldições, e as coletâneas de contos Ódio Sustenido e As Moscas Armas. Colabora mensalmente com o jornal Rascunho, escrevendo sobre literatura, cinema, quadrinhos e afins. Escreveu com o Fábio, que está do lado dele, a novela Oinironautas. Então, Luiz, a bola está contigo, 10 minutinhos para a gente abrir o debate. Vamos lá. Beleza? Bom dia a todos. É sempre muito prazeroso e muito proveitoso participar de mesas com a Lídia Zuin, com o Fábio Fernandes. São 2 mestres, 2 feras, né, no tema proposto por essa mesa, ou seja, o futuro e também a literatura que orbita esse futuro. Também preciso agradecer muito a Gisele Ferreira e ao José Luiz Goldfarb pelo convite para mais uma vez participar de uma mesa na Flipossos, e dessa vez participando de uma mesa que é sobre não só um tema, mas sobre uma condição que eu diria de existência, né? Uma condição de existência até filosófica. Deixa eu explicar um pouquinho, deixa eu desfazer certa confusão. O Nelson de Oliveira sou eu mesmo, e é o nome que circulou aí na divulgação, né, nos flyers, mas, no entanto, quem cuida da ficção científica, ou eu às vezes chamo de ficção futurista, até para brigar com o Marinetti, né, eu estou tentando roubar do futurismo, do Filippo Tommaso Marinetti, essa etiqueta que eu acho tão preciosa, mas não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim, quem cuida da ficção futurista aqui em casa é o Luiz Braz. O Nelson de Oliveira, ele estreou na literatura em meados no final dos anos 90, mas a sua grande paixão sempre foi o realismo mágico. Realismo mágico. Seus autores prediletos, né, são Murilo Rubião, Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, entre outros. Mas, no século XXI, ali por volta de 2006, 2007, o Nelson começou a sentir uma comichão assim, irresistível de voltar às leituras que ele fazia na juventude, e justamente de romances e contos de ficção científica, né? Foi a grande paixão do Nelson de Oliveira na juventude, que depois ele abandonou por uma razão muito boba, ou seja, porque ele botou um pezinho no mundo acadêmico, e o mundo acadêmico doutrinou, avisando que a ficção científica é subliteratura, que ele devia se dedicar realmente se ele, de fato, queria se dedicar à literatura, né, como dar início a uma carreira literária, ele devia se concentrar apenas no que é chamado de alta literatura, né, que eu chamo de literatura-arte, em contraponto à literatura futurista, que é considerada de entretenimento, uma etiqueta que eu acho um absurdo. Mas, às vezes, eu prefiro chamar certas obras da ficção futurista como literatura-artesanato, por uma questão meramente formal. E aí surgiu o Luiz Braz, e é o Luiz Braz que está aqui, né, conversando com vocês, e apreciando muitíssimo, né, a companhia online, né, desse trio sensacional. Mas deixa eu falar um pouquinho, vou falar, eu não sou especialista, eu não sou um estudioso, né, que se aprofunde teoricamente em praticamente nada na minha vida, né? Tudo que eu faço é por intuição
e às vezes calha de eu ter certas intuições que me agradam muito e que eu transformo em contos e romances. O que eu posso dizer, eu me considero mais filósofo do que escritor. A minha paixão, tanto do Nelson de Oliveira, quanto do Luiz Braz e dos outros alter egos, né, o Valério Oliveira, o poeta, Theo Adorno, o cartunista e assim por diante, sempre foi a filosofia, como uma ferramenta de autoconhecimento, primeiro, e também uma ferramenta de conhecimento do mundo, do universo. Então, eu cheguei à conclusão de que o que eu faço é filosofia na forma de ficção, na forma de contos e romances. E muitas das objeções que alguns leitores fazem aos meus contos e romances, por exemplo, a falta de um enredo muito claro, a falta de uma linguagem mais simples, mais objetiva. Eu tenho uma linguagem literária muito, às vezes, neobarroca, né, muito complicada, é por conta dessa visão filosófica que eu trabalho na forma de ficção, ou seja, e os elementos do futuro, né? Obviamente não estamos falando de previsão do futuro, mas de reflexão sobre quais futuros nós poderíamos construir, as alternativas de futuro, se encaixa perfeitamente nessa postura mais filosófica diante da arte e da literatura, porque, na minha modesta opinião, não existe assunto mais interessante, mais inquietante neste exato momento do que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas nos centros científicos do mundo. Vou dar 2 exemplos. Eu, Luiz Braz, coordeno um ateliê chamado Escrevendo o Futuro, um ateliê de escrita criativa em que eu convido os atelienses a, por exemplo, a produzir poemas e contos, né? Porque o âmbito do ateliê é estrito, não daria para trabalhar um romance, em torno do conceito de amortalidade. O que seria isso? Por meio da engenharia genética e da cibernética, o ser humano, ou parte da humanidade, né, conseguir conquistar uma permanência neste planeta, ou seja, a expectativa de vida não seria mais de 100 anos, seria de 300, de 1.000 anos, 10.000 anos. Tudo a partir de experimentos científicos e tecnológicos, né? Então, esse é um dos temas que eu acho mais fascinante no momento, e essa pesquisa está sendo feita. A Lídia já tocou nesse assunto, o Fábio também. Essa pesquisa em busca da amortalidade está sendo feita. Não é imortalidade, não é nunca morrer, mas é esticar, né, o seu tempo saudável de vida de maneira ilimitada. Um outro tópico que a gente trata no ateliê Escrevendo o Futuro é o da telepatia, né? Telepatia, transmissão de pensamento. Parece do âmbito da magia, né? E até há pouco tempo sempre foi. Fábio citou o Philip K. Dick, um grande autor de ficção científica, que incluiu a telepatia na sua obra de forma muito provocativa, né? Agora, qual não foi a minha surpresa ao ler, por exemplo, um livro científico, né, Muito Além do Nosso Eu, do Miguel Nicoleles, de um neurocientista brasileiro, e encontrar no final menções fortes menções à telepatia. O Miguel Nicoleles, no final da sua obra, imagina uma comunidade global conectada por meio de próteses eletrônicas, da mesma maneira como nós estamos agora conectados aqui via internet. Então, seria uma internet da mente, do cérebro. E o Miguel Nicoleles trabalha com isso, né, com conexão cérebro-computador. Vejam só, as implicações filosóficas, sociológicas, políticas, de todas essas questões que fazem parte da ficção futurista, mas fazem parte do realismo científico que nós estamos vendo agora, está acontecendo agora, né? Está sendo noticiado nos cadernos de ciência, nas revistas de ciência, e não de literatura, como até há pouco tempo acontecia. Enfim, esses são os meus 10 minutos iniciais, né? Eu estou muito curioso para
saber em que direção esse debate vai seguir, né? Muito curioso para ouvir mais um pouco a Lídia, o Fábio e até o José Luiz Goldfarb, porque, queridos, talvez eu esteja defendendo muito, trazendo todas as fogueiras para a nossa sardinha, mas eu sempre repito, não há na literatura contemporânea nada mais fascinante do que a ficção futurista. Não só na literatura, na arte contemporânea, no cinema, nas artes plásticas, nas performances, mas especificamente na arte literária. Maravilha, Luiz. 1000 reflexões aqui. Essa tua entrada do Nicoleles, eu sou fã desse cara, né? Acompanho os macacos que jogaram games via internet para ganhar laranjada. Infelizmente, a galera que está assistindo a gente nem percebeu, mas na Copa do Mundo aqui no Brasil, teve uma pessoa que levantou lá no gramado, acho que foi aqui na Arena do Corinthians, de São Paulo, um tetraplégico, chutou uma bola, né? Um exoesqueleto, chutou, deu o pontapé inicial, né, na Copa do Mundo. Exatamente. Na verdade, não foi o pontapé inicial, Luiz, era para ser, mas nossa organização tão maravilhosa... Eu considerei aquilo o pontapé inicial da Copa, não foi no centro do gramado, mas do ponto de vista do que a gente está debatendo, aquilo foi o pontapé inicial assim, de muitas Copas. Exatamente, muito mais importante do que o futebol daqui do Brasil. Bom, gente, eu vou trazer algumas questões da plateia, estamos com uma plateia super participativa e muito satisfeita, e feliz com as exposições, né? Então, a primeira pergunta do Rodrigo Gagliardi, ele quer saber o seguinte, na opinião de vocês, qual melhor obra de ficção científica retratou mais fielmente, mais próximo, o momento pandêmico que estamos passando? Essa era uma pergunta que a gente não ia escapar, né? Quer dizer, como é que a ficção se relaciona com essa distopia do isolamento, do vírus se espalhando? É uma pergunta aí do Rodrigo Gagliardi. Quem quer? Vamos lá. Só abre o microfone. Legal. Olha, eu desde que começou a pandemia, eu venho indicando um livro. Aliás, não, eu estava indicando ano passado isso. Foi um livro que foi publicado ano passado nos Estados Unidos, chamado A Song for a New Day, Canção para um Novo Dia, da Sarah Pinsker. E é uma história que a gente pode até chamar um pouco de cyberpunk, né? No sentido de que o uso da tecnologia é muito maciço. Mas ela coloca os Estados Unidos, de daqui a uns 20 anos, 30 anos, em que houve ataques terroristas parecidos com 11 de setembro e, depois disso, uma grande pandemia que deixou as pessoas isoladas. Então, todo o livro é em função da vida no isolamento muitos anos depois da pandemia. A pandemia não existe mais, mas todos os recursos de isolamento que a gente está vivendo agora, o do livro dela exagera até um pouco mais, né? De elevadores com partições, para que as pessoas fiquem separadas dentro do elevador, por exemplo. Mas o livro é muito instigante, porque a gente fica sempre querendo saber o que vai acontecer na sequência e se isso vai ser resolvido algum dia. E aí ela não dá soluções para isso, mas ela coloca todos os protocolos que a gente está vendo hoje a OMS usar, ou seja, claro, ela fez uma pesquisa grande de protocolos para a pandemia. E eu diria que ela acertou mais de 50%. Eu recomendo muito, inclusive estou doido para que alguma editora compre e traduza esse livro para o português, porque vale muito a pena. Antes de alguém perguntar, repete a dica para a pessoa achar na Amazon. Legal. O livro se chama A Song for a New Day e a autora é Sarah Pinsker. Ok, brigadão. A Lídia ou o Luiz querem comentar alguma coisa a respeito da pandemia? Ou vamos em frente? Eu li recentemente um livro do Bruce Sterling, do final dos anos 90, que chama Holy Fire. Não tem ainda a tradução também para o português, mas apesar de não ser um livro que fala sobre pandemia, ele fala sobre como seria esse futuro pós-pandêmico no final do século XXI, né? E é muito interessante ver como ele fala que as casas se adaptaram, os lugares se adaptaram com uma primeira, digamos assim, que nem nas naves espaciais que a gente vê aquele setor de descontaminação, digamos assim,
E nas casas também começou a ter isso por conta de uma pandemia que rolou na metade do século XXI, né? E muitas pessoas morreram, sendo que algumas poucas que sobreviveram são essas pessoas mais velhas, né? Eu acho, não lembro se tem um nome específico para isso, mas o romance fala justamente sobre como uma dessas sobreviventes, né, que ela tinha mais de 80 anos, mais de 90 anos, ela faz um procedimento de rejuvenescimento e por isso ela volta a ser jovem, né? Então ela também traz muito desse contexto que o Luiz estava falando sobre essa amortalidade, né? Então, já no final dos anos 90, o Sterling já estava vislumbrando não só essa sobrevivência pós-pandêmica e adaptação dos espaços físicos, né, de descontaminação e todos esses protocolos que a gente vai passar a ter depois desse trauma que está sendo, né, o coronavírus, mas também como a tecnologia está se avançando ao ponto de conquistarmos cada vez mais a mortalidade. Então, repetindo o nome, é Holy Fire, do Bruce Sterling. Obrigadão. Luiz, quer dar uma pitada aí na pandemia? Especificamente sobre a pandemia que a gente está vivendo, eu não li nada, até porque o tema, no momento, eu estou com certa aversão a esse tema, eu estou fugindo de qualquer coisa que diga respeito à atual pandemia de Covid-19. Mas a ficção futurista, ela é um galho com dezenas de ramos, né? Ou seja, se vocês jogarem no Google a expressão ficção científica, vai abrir uma janela em que todos esses subgêneros, esses ramos, vão somar no total mais de 50, e entre eles, obviamente, tem o da extinção da raça humana por uma pandemia, né, por um vírus, por uma bactéria, ou até por uma guerra biológica. Eu não li, mas eu vi resenhas recentes, parece que está surgindo uma nova tradução, eu acho que até o Fábio Fernandes está ligado a essa tradução, mas a ficção científica moderna, né, quer dizer, eu só considero a moderna, eu não julgo qualquer coisa antes do Frankenstein, da Mary Shelley, ficção científica, né, mas vamos dizer assim, a ficção científica moderna começa com a Mary Shelley, foi ela quem inaugurou o gênero, com o Frankenstein, mas me parece, pessoal, que a Mary Shelley tem também um romance chamado O Último Homem, em que, de fato, a espécie humana é extinta por conta de um vírus. Quer dizer, eu não li, eu estou colocando na mesa essa questão. Mesmo. Mas uma das obras que eu li dentro desse gênero de extinção humana, com poucos sobreviventes, é um romance, e eu li há muito tempo, o título é Só a Terra Permanece, de um americano, George Stewart, um romance que foi traduzido, lançado aqui, acho que nos anos 70, e um romance me agradou muito, porque eu não conhecia a obra do autor, George Stewart, muito menos esse gênero, né, de extinção, e que fala exatamente isso. O protagonista, logo na primeira página, se encontra sozinho, meio adoecido, se sentindo muito mal, numa pousada, algo assim, e conforme o enredo vai avançando, ele percebe que ele é a última pessoa no planeta. E aí ele começa a se recordar que houve, de fato, uma grande contaminação, e aí vai, né? Outro exemplo que talvez quem está nos assistindo conheça, né, porque é muito bom, tanto o romance quanto o filme, Eu Sou a Lenda, mas aí já com o pé na questão da modificação humana, né, em que as pessoas contagiadas se transformam em zumbis, em outra criatura. No romance, se transformam numa nova raça, numa nova espécie, né? Enfim, mas é um sub-ramo muito bacana da ficção científica, esse da extinção da nossa espécie. Me agrada muito pensar na extinção da nossa espécie, às vezes. O Fábio queria complementar alguma coisa, em termos das dicas. Aqui, como diz a Zigele, um dos papéis nossos é fazer a moçada ler. Gente, ler, e depois ler mais um pouco. Não, eu não tenho muito a acrescentar, não. O que a Lídia e eu adoro os livros que eles indicaram. O Holy Fire acho que é um dos meus livros preferidos do Bruce Sterling, né? E esse do Só a Terra Permanece, do George Stewart, é um excelente livro também. Você tem, sim, uma série de livros que falam de último ser humano da Terra. Isso tem né, no cinema também, nos quadrinhos. Tem até um quadrinho que eu traduzi para Panini, que é o Y, o Último Homem, que é inspirado de leve na Mary Shelley, mas aí não é uma coisa, não é um extermínio total da humanidade, né? Mas
sim, são todas questões de pandemias, de vírus, mas mas esses livros, muitas vezes esses livros, eles fazem uma coisa que eu acho que é importante refletir também. Principalmente os livros americanos. Eles tratam tudo isso como o outro, o inimigo. Assim como no western o inimigo é o índio. Na ficção científica o inimigo é o alienígena. E aí, não vamos dizer numa ficção científica, mas num tecno-thriller, né? Tipo Michael Crichton, né? Do Jurassic Park, que também escreveu sobre isso, sobre contaminações. O Enigma de Andrômeda, que eu traduzi também, que é um tremendo livro sobre pandemia. Mas é assim, é sempre um grande inimigo que deve ser exterminado. E aí não se coloca o que as pessoas precisam fazer para se unir como espécie para evitar a extinção. É sempre uma questão mais militarista, tipo, precisamos voltar os recursos para destruir o inimigo. Bom, o Crichton era um excelente escritor, e ele colocava isso de uma maneira que você não tinha como não concordar com ele. Claro, eu li, eu vi o filme, eu traduzi o Enigma de Andrômeda pensando o tempo todo, não, tem que acabar com esse vírus aqui e tal. Olha, porque era um vírus alienígena, inclusive, né? Mas mas eu gosto mais de livros, por exemplo, que falam isso, tipo, olha, não é um inimigo, é alguma coisa da natureza, né, do ecossistema, uma resposta, né? Aí tem a hipótese Gaia do James Lovelock, que é um livro legal de ler também, que trata a Terra como um organismo, e essas pandemias seriam uma espécie de reação do organismo da Terra a diversas alterações feitas pelo ser humano, né? O antropoceno está aí para provar para a gente isso. Então acho que vale a pena também ler essas coisas, ler esses relatos sobre antropoceno, para poder entender que o vírus precisa ser, né, tratado de alguma maneira, né? Mas não sabemos se vai ter cura ainda. O Covid-19, todo mundo está falando disso. Tem as vacinas, mas talvez tenham que ser tomadas anualmente ou a cada 2 anos. E já surgiu outro dia, não sei se vocês viram isso, uma infestação lá de uma outra variante do coronavírus em visons na Dinamarca. E uma quantidade imensa de visons vai ser exterminada agora para evitar a transmissão desse vírus. Então, vários médicos, inclusive um que eu conheço, eu conversei há pouco tempo sobre isso com ele, ele falou, olha, a tendência é que nos próximos anos vamos começar a ter uma pandemia atrás da outra. E a gente vai precisar encontrar estratégias para a gente se cuidar, né? Eu acho que é o que é possível, né? Não tem muito, de novo, não dá para prever nada, dá para a gente se precaver. E vamos fazendo lives enquanto isso. Certamente. Eu não tenho outra saída. Eu estou com uma pergunta aqui do Vinícius Cavaleiro. A galera está bem animada, já estão dando dicas entre si, né? Eu gosto quando a live vai ganhando a vida própria, né? Parabéns aí, a Flipósito está chegando no... Mal começou, já está no ponto que eu acho que é quando os eventos ficam legais, né? Tem o nosso debate aqui, tem o debate da galera assistindo a gente. Então, Vinícius Cavaleiro, ele é graduando em Biologia e ele tem muito interesse em escrever sobre o potencial de salvar a humanidade diante da economia. Teria mais algumas indicações de obras nessa pegada? Então, não é deixando o vírus e a pandemia um pouco de lado, né? A questão da economia, né? A economia também é um tema maluco aí da gente refletir e pensar no futuro, né? Durante um tempo a gente tinha as utopias, né? Hoje em dia a gente tem mais distopias, né? Mas enfim, o que vocês acham aí com o tema da economia e a ficção científica? Acho que eu posso colaborar com isso, porque recentemente eu acabei descobrindo que tem um programa de residência para escritores de ficção científica do governo italiano, na cidade de Messina, justamente para fazer essa conexão entre escritores de ficção científica e economistas para pensar modelos econômicos do futuro, né? E aí eu tenho acompanhado assim meio de longe, né? Até porque eu acho que vai ser presencial, eu achei melhor não arriscar, né, minha vida e das pessoas que eu convivo, né, para tentar ir lá presencialmente. Mas já existe essa iniciativa, inclusive tem uma outra empresa também que chama Edge Riders, que está participando junto nesse programa. E para complementar também o que o Fábio falou, né, falando do conceito da hipótese de Gaia do Lovelock, ele lançou mais recentemente, acho que em 2019, o livro Novacine. Não sei se, acho que tem a tradução em português já, mas basicamente o que ele propõe é o que viria depois do antropoceno, né, que é
esse momento da humanidade em que a gente acha que o humano é o centro do mundo e o valor de todas as coisas, né? Ele fala que o Novacine seria esse outro momento em que as máquinas, inteligência artificial, robótica e tal, essas novas tecnologias, na verdade, vão criar uma outra espécie, que seria esses seres sintéticos, e que eles vão, talvez, ser, né, misturados com a gente, então vamos nos tornar ciborgues, né, e misturar parte orgânica, parte maquínico, ou então, em última instância, a gente vai ser, como fala? Replaced, esqueci. Substituído por essas máquinas. Então, nas hipóteses que se tem sobre o pós-humanismo, não só se pensa nessa questão do ser humano poder viver em um outro substrato, né, que algumas pessoas acreditam, por exemplo, que a gente pode fazer o upload da mente na máquina, ou que a gente possa vir a ser uma espécie híbrida entre máquina e biológico, né, mas que, em última instância, talvez as máquinas sejam tão superiores a nós que, na verdade, o ser humano vai se tornar obsoleto e morrer do ponto de vista, né, darwiniano da sobrevivência dos mais fortes. Mas, por outro lado, sem trazer essa coisa mais catastrófica, o Lovelock também fala sobre como, na verdade, a gente tem que aceitar isso, que a gente não é a última parada, o ser humano não é a última coisa mais bem feita do universo, só que a gente tem esse problema, né, de se reconhecer, assim, até para a gente estar num contexto antropocêntrico, né, de se achar o centro do mundo, e, ao mesmo tempo, de lidar com a questão da morte, né, então... É muito interessante que o James Lovelock, quando ele escreveu isso, ele acho que tinha acabado de fazer 100 anos, e ele estava refletindo sobre justamente a gente aceitar esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que os seres sintéticos que estão vindo, as inteligências artificiais, elas podem vir ajudar a gente com ferramentas para a questão da sustentabilidade, né, de tentar corrigir alguns problemas e algumas catástrofes que a gente causou no planeta e para nós mesmos, mas também pode chegar a um ponto que eles vão ser tão mais avançados que a gente vai deixar de existir. E aí, nesse sentido, que ele fala é que essas tecnologias que ele está abordando já foram abordadas muitas vezes antes por outros autores, como Richard Weil, Peter Diamandis, que são essas tecnologias exponenciais, como se chama no meio, né? E, mais recentemente, o Aaron Bastani lançou um livro que chama Fully Automated Luxury Communism, que é comunismo totalmente automatizado de luxo, que é uma proposta de um outro sistema político e econômico baseado nessas novas tecnologias e que seria uma outra forma de se pensar um modelo pós-capitalista. A questão é, se vai funcionar ou não é outra história, mas é uma proposta. E eu acho isso muito rico, porque, como eu falei, né, do realismo capitalista, do Mark Fisher, ele começa a obra dele citando o Jameson e o Zizek, que eles falam que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Quando a gente vê esses tipos de iniciativas, seja na ficção científica, ou então com propostas mais politizadas e econômicas, como o do Aaron Bastani, a gente vê que tem uma esperança, né, para a gente pensar em outras coisas que não sejam só o fim do mundo ou só o capitalismo. E a ficção científica, eu acho que ela traz muitas obras, né, falam sobre possíveis sistemas econômicos e políticos. The Moon is a Harsh Mistress, do Heinlein, por exemplo, fala de uma economia na Lua e tem sido muito referenciada pelas pessoas que estudam blockchain para pensar um novo tipo de economia, ou mesmo a Ursula Le Guin, quando a gente pensa na mão esquerda da escuridão, despossuídos, desculpa, os despossuídos que tem esses dois planetas, né? Na verdade o planeta é uma lua, e o planeta, um é comunista e outro é capitalista, entre aspas. Então isso também perpassa por muitas obras de ficção científica e ajuda para a gente usar a literatura ou a arte, né, da ficção científica como um ambiente livre, especulativo, para a gente pensar desdobramentos econômicos, políticos, assim por diante, e biológicos também, né? Focando na questão econômica, eu acho que é o seguinte, tem 2 livros bem interessantes que eu poderia indicar, que são o Quatro Futuros, do Peter Frase, acabou de ser lançado aqui no Brasil, que inclusive fala do Aaron Bastani e tal, que você propõe 4 alternativas pós-capitalistas, né? Então, inclusive ele cita muito ficção científica, cita Star Trek, cita o Bastani. É um livro pequeno que você lê em 1 ou 2 dias e que vale muito a pena para quem tiver a fim de começar a entender um pouquinho essas propostas de novos sistemas para um possível pós-capitalismo. E o último livro do Kim Stanley Robinson, que se chama The Ministry for the Future, né, que é exatamente sobre essa discussão de um novo sistema social e econômico capitalista de daqui a algumas décadas.
Então, o Kim Stanley Robinson, a Lydia Zwin falou do Moon's a Harsh Mistress. O penúltimo livro do Robinson, que é Red Moon, fala exatamente disso, né, da colonização da Lua e do sistema econômico que possa ser aplicado lá, diferente do nosso. Aliás, eu recomendo fortemente a obra toda do Kim Stanley Robinson, né, que ele é desde o Red Mars, de 91, 92, ele vem propondo comunidades alternativas e propondo sempre soluções tecnológicas e econômicas para melhoria da humanidade, né? Esse último livro agora, ele até eu traduzi para a Jacobin Magazine na entrevista que ele deu sobre esse livro, onde ele afirma, inclusive, que esse livro é o último livro de ficção dele. Ele acha que não tem mais nada a ser dito da pena dele, né, sobre o antropoceno e o capitalismo. É interessante falar que o Robinson foi orientando de doutorado do Fredric Jameson, né? Então eles têm uma cabeça muito, muito semelhante nesse sentido. E eu espero sinceramente que eles traduzam, porque, né, já tem o Nova York 2140 do Robinson aí, até para traduzir os outros livros, ou pelo menos o The Ministry, que é o último, seria maravilhoso. E o Quatro Futuros foi traduzido agora, tem 2, 3 meses que foi traduzido pela Autonomia Literária, se eu não me engano. Vale muito a pena vocês terem esses livros. O rapaz se chama Vinícius Goldfarb. Goldfarb, tá sem som. Tá sem som. Pronto. Tinha travado o microfone. Meu microfone tinha travado. Repetir novamente a Vinícius pergunta, Cavaleiro. eu não me lembro exatamente dos termos da pergunta do Vinícius. Então, o Vinícius ele perguntou que ele tem muito interesse em escrever sobre o potencial, ele é biólogo, né, graduando em biologia, de se salvar a humanidade diante da economia. Teria mais algumas indicações de obras nessa pegada? Perfeito. A Lídia e o Fábio indicaram livros sensacionais, na esperança realmente de que a gente seja salvos, né, da economia, mas Vinícius, não é só da economia, não. Na minha modesta concepção, temos que salvar a humanidade desse monstro chamado Estado. Estado e economia formam uma dupla terrível, uma dupla que massacra a sensibilidade individual. Então, tem que ficar atento a isso também. Eu vejo muito debate, uns puxando a fogueira para a sardinha do Estado, outros para fogueira para a sardinha da economia, como se não fossem duas criaturas grotescas que estabeleceram um casamento bastante sombrio, né, de transformar os cidadãos em escravos. Vindo agora um pouquinho para o plano da literatura, a Lídia e o Fábio, eles ofereceram assim também uma bibliografia teórica sobre o assunto, né, e a minha pouca leitura me diz o seguinte, que no plano da literatura, em que ocorre a poiesis, né, a poética, a linguagem, a estética, eu vou até pedir permissão para recomendar um livro justamente do meu, vamos dizer assim, arqui-inimigo, Nelson de Oliveira. O Nelson lançou um e-book pela Amazon intitulado Bamboleio que faz gingar, em que, com uma inflexão fortemente anarquista, né, tentando resolver essa questão do Estado e economia como ferramentas construídas pela humanidade que escravizam a humanidade, um dos caminhos, de fato, no plano da ficção, da poesia, da literatura, é a telepatia. Isso é uma telepatia na nossa realidade como uma metáfora ou até uma alegoria de uma comunicação mais íntima entre as pessoas, de maneira que as pessoas não tenham condições de esconder segredos oficiais ou não, umas das outras. De que maneira isso poderia derrubar a atual economia capitalista e o Estado perverso que se mantém conectado a ela? Eu percebo o seguinte, o que mantém um ditador, né, o que mantém uma democracia doente, ou qualquer Estado em que haja políticos profissionais, é justamente a maneira como eles encontram de esconder as suas falcatruas, né, de esconder as propinas, de esconder os projetos perversos.
E no plano da literatura, isso é resolvido por meio da telepatia. No breve romance do Nelson, todas as pessoas do planeta estão interconectadas, não existem mais segredos, é impossível você guardar o segredo de alguém, e isso faz com que a espécie suba alguns degraus aí na escala evolutiva, porque agora é uma grande comunidade em que as pessoas são indivíduos, mas são também coletivos. E aí a economia funciona de uma forma incrivelmente benéfica, porque nessa grande comunidade interconectada, as pessoas trabalham há poucas horas por mês apenas para manter, né, a situação, para manter a comunidade saudável, e o restante é usado em busca de autoconhecimento, tá bom? É isso. Depois dessa propaganda para o Nelson de Oliveira, podemos passar para a próxima questão. Muito boa pergunta, muito boa resposta e uma boa dica, boa propaganda, no bom sentido. As tuas reflexões, Luiz, sobre telepatia, não ter segredos, tudo são muito provocadoras, eu penso muito nisso. Eu queria dizer que a gente teve várias dicas de leituras também da plateia, né? Até quando vocês falaram do antropoceno, da gente ser superado enquanto espécie, né? O pessoal lembrou até o israelense lá, o Harari, e o Homo Deus, né? Mais um tema, que alguém falou que até já achou aqui na feira de Poços, né? Tem que todo mundo não só assistir às lives, mas passear pelos livros, né? O mundo virtual, no caso, por isso que a Amazon foi a primeira grande empresa, né? Ele é muito dado a você achar livros, né? Então eu vou para a última questão, nós estamos estourando nosso tempo, vai ter que ser bem rápida. Eu acho que vocês já adiantaram, mas a Júlia, ela diz: bom dia, estou adorando as reflexões de vocês, como muita gente, e ela pergunta quais livros vocês indicam para ampliarmos uma visão crítica da política de formas autoritárias de governo. Então, de certa forma, o Luiz já antecipou um pouco o próprio livro do Nelson, né? Mas se vocês quiserem dar uma última dica, nós temos 3 minutinhos para acabar. Tem que cada um falar 1 minuto. Eu começo? Tá bom. Eu acho que, falando de novo dos Despossuídos da Ursula Le Guin, acho que é muito interessante. Inclusive, eu cometi um erro, não é um planeta que é comunista e outro capitalista, mas é anarquista e capitalista, na verdade. Eu achei bem interessante, assim, uma passagem que tem lá, é justamente que ele fala assim, mas como que vocês pagam as pessoas que trabalham, por exemplo, coletando lixo, né? E aí o personagem comenta que, na verdade, isso é rotativo, porque cada pessoa, cada habitante dessa lua, eles se veem como parte de um sistema integrado e por isso cada um tem a sua função de manter aquilo com bem-estar para todos, né? Então, eu acho muito legal essa obra para pensar outras possibilidades, né, de vivência política e econômica. A Ursula Le Guin tem muito disso, né? Tem outro livro dela também, A Mão Esquerda da Escuridão, que a gente pensa numa sociedade que não existe gênero. Então, ao longo da vida desses personagens, eles podem ser feminino e masculino. Então, a pessoa pode ser fêmea e engravidar e depois vir a ser outra coisa. E aí tem um ser humano lá e discutir as questões de gênero também. Acho que o Cixin Liu, né, que é um autor chinês, também tem trazido uma outra perspectiva sobre inovação tecnológica na China pós-revolução comunista. Mas eu acho que é mais isso, assim, e acho que o Cyberpunk traz muito também, né, da questão política e econômica de um futuro mais próximo, mas acho que, como o Fábio falou também, não é tanto propositivo no sentido de se pensar o que pode vir a ser de interessante, mas sim de provocar. E, claro, as distopias do começo do século passado, né, 1984, Admirável Mundo Novo, e Nós, eu nunca lembro o nome dele, mas chama Nós, o livro dele, que é em russo. É isso. Legal, turma. Olha, Fábio e Luiz, eu tenho 1 minuto. Vocês querem? Posso? O que eu faço aqui? Vamos encerrar, né? Vou dar 2 dicas rapidíssimas. Em 30 segundos eu faço questão que o Fábio também dê dicas. O repertório dele é muito mais vasto do que o meu. E o da Lídia também. Brasileiros, vou indicar 2 autores brasileiros que escreveram distopias. E o André Carneiro tem uma distopia chamada Amorquia,
que eu acho sensacional, porque ele traz para esse plano do amor, do afeto, né, a possibilidade de uma resolução de uma distopia. E na primeira vez que eu estive na Flipossos, eu estive com o Inácio de Loyola Brandão. Então, quem tiver aí mexendo, verificando os livros, né, avaliando os livros, e ainda não leu, não verás país nenhum do Inácio, ainda um grande clássico da distopia brasileira. Fábio, é com você. Tá fechado, Fábio. Microfone, Fábio. Desculpem. Não, eu vou fazer só isso que ele falou também. Vou indicar só o Inácio Loyola Brandão, mas não Verás País Nenhum, mas a espécie de continuação, que é, como é que é? Do livro Desta Terra. É aí que vou ter que buscar aqui, que eu não estou com o livro do meu lado aqui. Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. É um livro de 2 anos atrás, que inclusive é meio cyberpunk, e é uma espécie de continuação temática do Não Verás País Nenhum. O Inácio ainda é um dos nossos melhores escritores, e esse livro, sem dúvida, tem que ser lido por todo mundo. Fábio, Luiz, Lígia, super agradecido por vocês terem comparecido. A Sônia, lá da Edu, que fala que foi muito legal ver a mesa o ano passado, ver a mesa atualizada esse ano. Então, provavelmente a gente vai fazer mais mesas sobre ficção científica. E agradeço a Gisele, toda a equipe, a Helena e o pessoal que está aí por detrás, por começar com o pé direito aí. Boa sorte e mais uma jornada literária em Poços de Caldas.